Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito obrigado, Marco, pelo convite e os irmãos também por me receberem. O tema que eu gostaria de dar a essa pregação é confiança em meio às fraudes. Confiança em meio às fraudes. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias comigo, por favor, em Tiago, capítulo 5. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, Tiago, como um todo, narra vários conselhos para os irmãos daquele período da igreja primitiva. Tiago, que era um pastor ali na cidade de Jerusalém, ele teve vários encontros com pessoas não só ali de Jerusalém, mas de fora também, e teve a oportunidade de escrever essa carta para pessoas que estavam afastadas de Jerusalém, num contexto de perseguição, num contexto de problemas, num contexto de divisão e de tribulações. E são vários conselhos práticos sobre o que fazer e não fazer como igreja, sobre como os irmãos devem se relacionar, sobre como eles devem agir diante dos de fora. E no capítulo 4, por exemplo, quando chega no final, ele vai dizer sobre como nós devemos agir sobre as incertezas do futuro. É quando ele vai dizer que ninguém tem que tomar uma decisão quanto à vida sem que consulte o Senhor. Ninguém pode orgulhosamente dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou planejar assim, depois eu vou viajar para assado e vou viver minha vida, né? Porque a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Então cada um tem que dizer, se Deus quiser, então faremos e iremos e negociaremos e etc. Então, Tiago, quando ele chega agora no capítulo 5, ele começa a tratar de um problema aparentemente prático que afetava a vida das pessoas que receberam a carta. Provavelmente eram donos de terra, um problema que envolvia, donos de terra, pessoas aparentemente ricas e seus trabalhadores, seus funcionários, pessoas que estavam sendo enganadas por seus patrões por conta de uma espécie de fraude que estava em andamento no relacionamento entre eles. E mais, Tiago, ele nos mostra também como agir diante dessa situação. Como é que nós agimos diante da fraude escancarada diante dos nossos olhos quando não há justiça sendo feita na terra? E este é um problema que não só os nossos irmãos do passado viveram, mas que nós também vivemos hoje. Portanto, vejamos como ele nos orienta a agir. Tiago 5, de 1 a 11, diz assim: Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Versículo 3. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi tirado com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Irmãos, a gente pode dividir esse texto aqui em 4 partes. A primeira delas é que ser bem-sucedido financeiramente não necessariamente é um sinal da bênção de Deus. Algo que vai de encontro, ir de encontro, na verdade, é ir contrariamente, se chocar com uma verdade que é pregada hoje em dia. Dentro da chamada teologia da prosperidade,
onde se você é uma pessoa que tem enriquecido e prosperado, isso é sinal de que Deus está com você. Ou é sinal aos outros, se você está vendo alguém prosperar e enriquecer, de que a bênção e a mão de Deus está na vida daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto que a gente vai considerar. Segundo, é que o motivo pelo qual a gente começa a perder coisas nessa vida, muitas vezes pode estar relacionado pelos motivos pelos quais a gente ganhou aquelas coisas na vida. E a gente vai ver um pouco disso também. E terceiro, é que nós devemos ser pacientes para aguardarmos o juízo de Deus. E em quarto lugar, o porquê de que tudo vai acabar bem para aqueles que aguardam o juízo de Deus. Então vamos para o primeiro ponto, ser bem-sucedido não significa ser aprovado por Deus. Em Tiago 5:1, voltando ao texto, ele disse: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Ou seja, a Bíblia, ela não fala em lugar nenhum contra a riqueza em si mesmo. A Bíblia não fala, afirmando que ela é uma maldição, que a riqueza é um sinal da condenação e da maldade. Então, o bom é ser pobre, o bom é abrir mão de tudo, o bom é doar tudo. Pelo contrário, irmãos, muitas vezes a riqueza está associada à bênção de Deus, sim. Por exemplo, Provérbios 10:22, escute, diz assim: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Então, de alguma maneira, existe uma relação entre a bênção do Senhor e o enriquecimento. Porém, é possível que alguém seja rico não pela bênção de Deus, mas pela opressão ao seu semelhante. E é isso que está acontecendo aqui em Tiago 5, de 1 a 11. Sobre estas pessoas que Tiago está escrevendo, e a gente não está certo se são pessoas da própria igreja, ou pessoas que conviviam com os irmãos da igreja, ou mesmo, os judeus que estavam sofrendo debaixo do poder dos romanos, como sugere alguns comentaristas do passado, inclusive Jonathan Edwards, no seu comentário sobre esse texto. Irmãos lá na Judéia, por exemplo, que estavam sofrendo, embora fossem muito ricos, debaixo da opressão dos romanos. E é possível que estes ricos judeus, lá na Judéia, não convertidos, que estavam debaixo naquele período da guerra dos judeus, sofrendo debaixo do cerco que os romanos fizeram antes de destruir a cidade de Jerusalém, cerco que causou a morte por fome e por sede, e depois por doenças, de milhões de pessoas que viviam ali, estavam cercadas ali, e, enfim, várias calamidades em seus últimos anos em Jerusalém, e também na terra como um todo prometida, porque os judeus que conseguiram escapar, depois foram perseguidos em toda Israel, até que eles fossem expulsos de toda a Judéia. Isso começou no ano 70, e terminou cerca de 60 anos depois, e eles nunca mais voltaram para lá até 1948 agora, menos de 100 anos atrás, quando a ONU, depois do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, inspirada e também influenciada por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, entendeu doar um território a Israel novamente, que é o mesmo território que era na Bíblia, e para lá eles voltaram em 1947, começaram, depois se estabeleceram, a sua independência em 48, sofreram várias guerras, venceram todas elas e estão lá até os dias de hoje. Mas antes de serem expulsos de lá, Flávio Josefo, por exemplo, que era um judeu, escritor, e historiador, lá no primeiro século, ele fala de muitos homens ricos na Judéia, que sofreram debaixo dos romanos durante o tempo da guerra dos judeus no cerco a Jerusalém. Mas, quando a gente olha para as pessoas aqui do texto de Tiago, e quando a gente pensa naqueles que provavelmente liam essa carta inicialmente, é mais provável que não sejam aqueles judeus que estão na mente de Tiago aqui, e que também nem sejam outros judeus que conviviam com aqueles cristãos na igreja, ou gentios que conviviam e que eram patrões dos irmãos da igreja, mas que sejam pessoas da própria igreja, porque seriam pessoas que leriam esta carta e deveriam ser confrontadas com as verdades que Tiago coloca aqui. Eram cristãos, aparentemente, que estavam ali e que estavam agindo com engodo, com fraude diante de outros cristãos,
que estavam sofrendo esta fraude, essa injustiça na mão dos seus patrões, agora muito ricos. E a palavra de Tiago é para os ricos, que provavelmente tomariam conhecimento dessas palavras escritas. Por isso ele diz, em Tiago 5:1, escutem agora, ricos. Ele sabia que esses homens leriam as suas palavras. E ele diz no verso 1, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Então estes homens deveriam chorar e lamentar, porque desgraças viriam sobre eles. E por isso, por causa da forma como eles estavam vivendo, o texto deixa claro que Deus é quem virá como um juiz. É Deus quem possui um julgamento, e esse julgamento virá sobre a humanidade e não deixará ninguém impune. E ele continua com as seguintes palavras nos versículos 2 e 3, onde ele fala sobre, segundo ponto nosso aqui, que é o motivo pelo qual muitas vezes nós perdemos coisas nesta vida. Tiago diz no capítulo 5, versos 2 e 3, as suas riquezas apodreceram, suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Ou seja, as consequências já se viam em suas próprias roupas e fortuna. Tudo estava sendo devorado pela traça, ou corroído pela ferrugem, ou destruído pelo Senhor. Coisas que eles acumularam, coisas que eles, de uma maneira errada, obtiveram para si, entesouraram para si. E Deus já começou a vir para pôr a mão. Isso nos mostra como nenhum tesouro sobre a terra é seguro. Como tudo que se ajunta nesse mundo pode ser perdido. Como tudo o que a gente obtém pode ser levado, pode ser roubado ou pode ser destruído. Jesus já havia alertado os seus discípulos sobre um lugar mais seguro onde depositarmos os nossos tesouros, não é? Ele diz lá em Mateus 6:20, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Quando a gente volta lá para Tiago, no capítulo 5, versículo 3 agora, Tiago escreveu, o seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouro. Tiago então deixa claro que tudo seria destruído, tudo estava sendo destruído. A ferrugem aqui, na verdade, é um símbolo de corrosão, de destruição e também de perdição. Não são poucas as vezes na Bíblia que essa palavra aparece relacionada com a destruição e às vezes final também. E aquilo que se destruirá são as posses. E algo interessante que Tiago diz aqui também é que com estas posses, eles mesmos seriam destruídos. E quando Tiago diz sobre os tempos do fim aqui, ele também reconhecia, como o apóstolo Paulo reconheceu, que ele já vivia nos tempos do fim. Ele diz, no versículo 3, não é? Nestes tempos do fim. Na cabeça de Tiago, ele já estava vivendo o fim do mundo já. A gente fala isso hoje, né? A gente está vivendo no tempo do fim. Tiago pensava assim também, Paulo pensava assim também. Interessante que João também cria assim. Lá em 1 João 2,18, ele diz, filhinhos, esta é a última hora, João diz. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, o juízo de Deus é sempre mencionado como vindo neste período em que a igreja vive os tempos do fim. O juízo de Deus já havia começado a vir, o juízo de Deus está vindo no nosso tempo, mas ele virá de forma devastadora no dia em que Cristo voltar. Não para o povo arrependido, não para o povo redimido, mas para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que viveram no engano e do engano, para aqueles que obtiveram a sua alegria não por conta do perdão e da comunhão com o Senhor, mas a alegria por conta daquilo que fizeram nesta vida em termos de mentira, engano e outras coisas mais.
E algo interessante que Tiago toca aqui é que o juízo de Deus é sempre mencionado como vindo em forma de fogo, não é? Em forma daquilo que traria a destruição. Não é somente Tiago que diz isso, na verdade a gente até imagina que ele está sendo inspirado por palavras de outros, como por exemplo Jeremias. Jeremias, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: portanto o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Enquanto Jeremias estivesse falando, seria como fogo saindo de sua boca, e as pessoas que ouvissem seriam como lenha, e Deus está dizendo, a minha palavra na sua boca os destruirá, os consumirá. Jesus também, em Marcos 9, 47 e 48, disse, e, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dos dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, mais uma vez, a presença do fogo está aqui, como correlacionada com o juízo de Deus sobre a vida daqueles que vivem no engano e de enganar as pessoas. Portanto, a gente vê que ser bem-sucedido não significa ser aplaudido por Deus, ou ser alguém que está bem-sucedido financeiramente porque está abençoado por Deus. É certo que a bênção de Deus pode vir a enriquecer alguém, sim, como nós lemos lá em Provérbios, mas nós não podemos generalizar e dizer que todos aqueles que nesta condição vivem, o vivem porque a bênção de Deus está sobre eles. A gente vê vários salmos dizendo a mesma coisa também, mas voltando a Tiago, no versículo 4, ele dá início ao motivo pelo qual o sofrimento viria na vida dessas pessoas. Ele diz, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A fraude, enfim, aqui não é apresentada como a razão pela qual o juízo de Deus virá. A fraude. Os patrões, que eram homens agora ricos, eles estavam fraudando e enganando os seus empregados. E estes empregados, eles sabiam da fraude. Não é que eles eram tapados e viviam ignorantes ao engodo debaixo do qual eles estavam ali trabalhando. Eles sabiam que estavam sendo fraudados. Eles sabiam do engano. Porém, eles se sentiam impotentes diante daquela situação. Eles não podiam fazer nada para mudar aquele cenário. E é por isso que eles clamam a Deus. Por isso o Senhor diz nesse verso 4, o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos seus ouvidos. Eles clamaram. Deus, irmãos, Deus nunca deixa de ouvir as orações do seu povo. Nunca. Deus sabe quando a injustiça acontece aqui na terra. E Deus, assim como o seu povo, Deus também sabe das fraudes. Deus reconhece as fraudes que homens poderosos, ímpios, imprimem sobre os que nada podem fazer diante daquela situação. E enquanto estes homens se regozijam, se alegram, como se nada os alcançará, o Senhor diz aqui que Ele sabe de tudo que está acontecendo. E é interessante que no versículo 5, do capítulo 5, Tiago diz, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Deus vê o quanto estes homens aqui, dito poderosos, vivem em luxo e em prazer, como se nada os alcançasse, como se nada os impedisse, como se nada os detesse. Porém, o Senhor diz aqui que eles só viviam naquele tempo para engordar para o dia em que a matança acontecerá. Eles eram como animais, como gado, como ovelha e outros que engordam para o dia do corte, para o dia da matança, para o dia do sacrifício. Estes ricos injustos, estes homens fraudulentos, eles estão totalmente inconscientes para
aquilo que os aguarda no final dos tempos. O que está para acontecer é aquilo que foi mencionado por Isaías, em Isaías 34:6, que diz o seguinte: a espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura de rins, dos rins de carneiros, porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Deus realiza matança, Deus traz o fim ao sofrimento por meio do juízo na vida daqueles que vivem do engano. O dia da matança, ou o dia do sacrifício realizado pelo Senhor, é anunciado há muito tempo, tanto pelos profetas quanto pelos apóstolos no Novo Testamento. E foi esse sentimento que o próprio Jeremias teve quando mencionou lá em Jeremias 12:3. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas, destinadas ao matadouro, e separa-os para o dia da matança. Olha que oração de Jeremias, um homem humilde, temente, piedoso, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que no Novo Testamento é comparado com o próprio Senhor Jesus. Ele pede a Deus: Senhor, separa esses homens para o dia da matança. Porque o juízo não deve vir das nossas mãos. Nós não somos justiceiros. Nós não devemos matar ninguém. Nós não devemos nos vingar de ninguém. Nós não devemos resolver a fraude, especialmente quando nós percebemos que a justiça humana não se aplica com as nossas próprias mãos. Nós colocamos a nossa causa nas mãos do Senhor depois de termos feito tudo o que podíamos. E quando vimos que o mal venceu, por um tempo, nós colocamos na mão do Senhor, porque nós sabemos que a Ele pertence a vingança. Ele diz. No verso 6, Tiago diz: vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Aqui, muitos dizem que Tiago não somente menciona os pobres oprimidos por esses homens fraudulentos, mas que talvez ele esteja falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Afinal, Jesus também era e é chamado de o justo, que também foi condenado e morto, sacrificado, sem que ele também oferecesse qualquer resistência, exatamente como o texto diz aqui. Indo para a terceira parte do texto, sobre paciência para aguardar o juízo de Deus. Agora Tiago dá início a essa terceira parte dessa porção de instrução, com o objetivo de trazer confiança ao coração das pessoas que se sentiam desencorajadas, fracas, pequenas, impotentes, para que fossem pacientes aguardando o que o Senhor faria diante de tanta injustiça nos seus dias. Ele diz em Tiago 5,7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. A ordem e conselho é para que eles fossem pacientes. Toda injustiça terá um fim. Toda maldade, toda fraude cometida por homens maus serão julgadas um dia pelo justo juiz, por aquele cujos olhos estão atentos ao sofrimento tanto do seu povo e até mesmo ao sofrimento daqueles que não são dele, mas que sofrem também nas mãos destes homens fraudulentos. Tiago confirma aqui, junto com os demais apóstolos inclusive, a vinda do Senhor Jesus, a certeza de que Cristo voltará. E isso também deve trazer esperança e confiança ao coração dos que sofrem e daqueles que são oprimidos por essas pessoas. A volta de Cristo, não é? É a certeza de juízo e de vingança contra os fraudulentos e opressores. Nós podemos descansar de que no dia certo, na hora certa, o bem vencerá o mal. Na hora certa, a justiça se estabelecerá. O nome de Deus será glorificado. E todos aqueles que se alegraram, se regozijaram na mentira, no engano, eles serão punidos. Eles pagarão pelo seu erro. A exemplo do lavrador, Tiago diz aqui, é o exemplo que ele dá,
que pacientemente espera pelo fruto da terra, o lavrador lança a semente e ele vai dormir, esperando o dia em que aquela semente geraria uma planta, uma vida. O povo oprimido também poderia esperar o juízo do céu. E a comparação feita aqui é com a chuva. Assim como o homem do campo vai lavrar, preparar o campo e depois lança a semente, e aí ele espera pela chuva que regue a terra e produza o fruto. Ele diz: vocês também, o povo de Deus, assim como o homem do campo aguarda a chuva, nós também aguardamos o que virá dos céus da parte do Senhor sobre aqueles que têm feito o mal. O Senhor não ignorará os que sofrem, muito menos esquecerá de todo o mal praticado, como também de todo o pecado não confessado. O justo juiz agirá conforme a sua lei, conforme a sua justiça, conforme a sua palavra, para a sua própria glória e para o bem e a alegria do seu povo. É interessante quando a gente olha para Apocalipse, por exemplo, e a gente vê a palavra dos martirizados que estão debaixo do trono, lá em Apocalipse, clamando ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor? João tem essa visão de irmãos nossos no passado, que foram injustiçados, perseguidos e mortos debaixo de perseguição por pessoas que não temiam a Deus e perseguiram a igreja. E lá no céu oravam ao Senhor, lembrando do que viveram aqui na terra, dizendo: Senhor, até quando? E lhes é dito a respeito do juízo que viria em breve. Eu creio que 2 textos aqui devem estar no coração do povo de Deus, não é? E um deles é Romanos 12:12, que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se nesta esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Hebreus 10:30 é o segundo texto que diz: pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele continua, Tiago, não é? Capítulo 5, agora no versículo 8, dizendo: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez, Tiago os convida à paciência, e agora ele adiciona a força. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Ele acrescenta a força aqui. O povo oprimido, o povo que passa pela fraude e pela injustiça, precisa ser um povo forte. Caso contrário, o desespero, a desesperança destruirão a vida dessas pessoas e vai levar essas pessoas para a loucura ou para a própria morte, para o desespero. Nós devemos fortalecer os nossos corações no Senhor, crendo que a vinda do nosso Senhor está bastante próxima, como ele disse aqui, nos enchendo da palavra, nos enchendo de Deus por meio da oração, da sua presença, de prazer na sua pessoa, vivendo para a sua glória, nos tornando fortes, como ele espera que sejamos, a fim de que, quando estivermos tentados a cair e a fazermos o que não devemos diante das injustiças desse mundo, creiamos que ele é o justo juiz e que a justiça dele não farda. E no capítulo 5, versículo 9, ele diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. No final do verso ele diz, mais uma vez, o juiz está vindo, o juiz está às portas. Mas agora ele se preocupa com um juízo que pode vir não somente contra os homens que realizam fraudes, mas que podem vir sobre os próprios irmãos da igreja. Caso os irmãos da igreja não façam aquilo que ele diz aqui. Caso os irmãos da igreja, diante dessa situação de opressão e perseguição, e fraude e injustiça, venham a agir de forma errada também. Aqui vai uma exortação diante do desejo natural no coração de todos, de se rebelarem, de reclamarem. Era isso que o povo queria. Talvez alguns ali faziam isso, mas Deus
não deu atenção para essas pessoas. Deus deu atenção para aqueles que clamaram a Ele. Deus só respondeu por causa daqueles que clamaram a Ele. Mas Tiago sabia que no meio das pessoas não tinha só gente que clamava a Deus. Tinha gente que ficava só reclamando da vida. Tinha gente que ficava só murmurando. E tinha gente que estava se rebelando contra a situação. O povo de Deus deve olhar, irmãos, para toda fraude e para toda maldade e nunca murmurar. Sempre apresentar diante de Deus as suas queixas, tomando cuidado para não serem como as pessoas sem Cristo, que não possuem nenhuma esperança no céu e que diante das fraudes e da injustiça, tudo que fazem é viver para reclamar, para brigar, para achar um caminho, para lutar, etc. Nós podemos fazer muita coisa, mas há uma coisa que só nós podemos fazer e que as pessoas que não conhecem a Cristo nunca farão, que é confiarmos no Senhor, que é clamarmos ao Senhor, que é esperarmos do Senhor. O povo de Deus deve agir de um modo único, de um modo forte, de um modo esperançoso e certo de que nenhuma fraude ou injustiça ficarão sem punição. Nenhuma, em tempo nenhum. E por que eles deveriam ter essa certeza? Porque, Tiago diz no final, o juiz está às portas. Existem outros juízes aqui nesse mundo, que agem de maneira injusta, que são subornados, que vêm com suas próprias agendas, mas ele diz, o justo juiz está às portas. E diante dele, ninguém escapará. O caminho, portanto, diante do sofrimento, não é ficar se queixando do outro, como Tiago diz aqui. Isso, Tiago está dizendo, vai trazer juízo e julgamento de Deus sobre nós também. Se nós vivermos de reclamação, de queixume e tudo mais. Mais uma vez, Tiago lembra, o juiz está às portas, tenham paciência. E aí no versículo 10 ele diz, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago, portanto, lembra desses homens do passado, com o objetivo de introduzir o último ponto no seu assunto aqui, não é? Que é por que tudo no final vai acabar bem. Embora nós, olhando para o cenário, temos a impressão de que as coisas estão cada vez pior, para Tiago não. Elas melhorariam quanto mais o tempo avançasse. E no fim seria glorioso e triunfante a vitória de Cristo, do Cordeiro, sobre tudo e sobre todos neste mundo. No versículo 11 ele diz, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ou seja, eles deveriam se lembrar dos sofrimentos e da paciência dos profetas e de todos os que falaram em nome do Senhor, que viveram para o Senhor, que foram do Senhor aqui na terra. Irmãos, hoje somos nós, esse povo do Senhor aqui na terra. No passado eram aqueles que nós lemos nas Escrituras, que viveram junto dos profetas, que viveram junto dos apóstolos, que viviam também com seus problemas, que também cometiam pecados e eram exortados, que também não eram perfeitos, como também nós não somos, mas que conseguiram vencer muitas coisas e foram muito abençoados por Deus em sua luta contra o pecado e contra o mal, e que muitos também morreram testemunhando de Cristo como mártires da fé, mas agora é o nosso tempo, porque todos eles já estão na presença do Senhor. Quem está neste mundo hoje somos nós, e o mundo não mudou. Os seres humanos não mudaram. A ciência mudou, a tecnologia mudou, muitas coisas mudaram, mas o coração humano continua o mesmo. A maldade, a injustiça, a guerra, a imoralidade, a violência, tudo continua igual. E o povo de Deus muitas vezes sofre debaixo dessa maldade que existe ou que ainda virá sobre ele. E aqui no verso 11, inclusive Tiago menciona o Jó, cuja paciência pela justiça de Deus, não é? Fez com que ele viesse a desfrutar das recompensas ainda nesta vida. Tiago diz que as pessoas realmente felizes, ele diz aqui no 11, e que serão mais fortes enquanto passam pelos sofrimentos que as fraudes e injustiças apresentam, são aqueles que são perseverantes.
Ser perseverante significa não esmorecer, não se entregar, não abandonar a fé ou a esperança de que todas estas verdades aqui apresentadas por Tiago vão se cumprir em breve. Eles deveriam perseverar na fé, na crença, na certeza de que Deus virá e executará juízo sobre o mal. Isso traria força e até mesmo, ele diz, doses de alegria e de felicidade aos corações sofridos por causa da maldade dos homens. Ele diz, não é? Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. E aí ele fala de Jó, e ele diz, vocês sabem que o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Para Tiago, os irmãos que liam esta carta deveriam perseverar para que então pudessem receber essa alegria toda. Deus fará com que tudo acabe bem para com a gente também. Assim como tudo acabou bem com Jó, Deus fará com que tudo acabe bem com você. Talvez você esteja vivendo uma situação hoje na qual você se considere pequeno, injustiçado, fraudado, enganado, seja em questões familiares, sejam em questões profissionais, sejam em outras questões nacionais, seja no que for. Talvez você se sinta assim e saiba da sua incapacidade de mudar essa situação. O que Deus nos ensina por meio das palavras de Tiago é que tudo vai acabar bem. E por que tudo vai acabar bem? Tiago diz, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Confiando nisso, de que Ele é cheio de bondade e de compaixão, nós sabemos que Ele nos tem em suas mãos. Assim como Ele também tem e terá nas suas mãos aqueles que não temeram a Ele, mas viveram com prazer na maldade e no pecado nessa terra. Mas e quanto a nós, meus irmãos? Será que nós acreditamos também que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas? Nós também, que vivemos tempos difíceis, nós que também vivemos tempos de fraude, tempos de injustiça, tempos em que maldades têm reinado no nosso meio, será que esta mesma força e essa mesma felicidade podem sustentar os nossos corações, como Tiago diz aqui na sua epístola? Meus irmãos, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que o Senhor não somente pode, como quer nos sustentar, nos transformar, que Ele quer fazer em nós aquilo que Ele prometeu que Ele faria. Esses textos aqui, essas palavras aqui, também servem para nós. Servem para nos mostrar de que o Senhor não somente daria a eles, mas também dará a nós o bem, a força, a alegria e o final de toda essa situação como um final bom e glorioso e justo. Embora o que estamos passando no meio não seja justo e nem aparentemente bom, mas no final o Senhor triunfará. No final o Senhor executará juízo e justiça, e Ele quer sustentar o seu povo. Ele quer trazer força para o seu povo, alegria para o seu povo, mesmo em meio à injustiça. A palavra do Senhor para aqueles pobres é: vocês vão ser felizes, mesmo sendo pobres. Deus está tirando tudo daquelas pessoas que oprimiram e fraudaram vocês. E Deus vai continuar mexendo na vida deles, mas na vida de vocês, nada vai acontecer. Na vida de quem confia no Senhor, na mão do Senhor, na justiça do Senhor, no poder, na bondade e na misericórdia do Senhor, vocês podem descansar que Deus cuida de vocês, como também Ele executará juízo sobre os maus dos nossos dias. Tudo o que nós devemos fazer é dar ouvidos ao que a santa palavra de Deus diz sobre o seu cuidado, sobre a certeza da sua volta, sobre vivermos todos os dias como se fosse hoje esta volta, e nunca deixar de levar a Ele em oração tudo o que nos entristece, de clamarmos a Ele,
de levarmos a Ele tudo que rasga o nosso coração, toda a maldade que é feita contra nós ou contra o povo de forma em geral. Porque o Senhor vê dos céus e Ele não deixará passar em branco o mal. Assim como Ele recompensará o seu povo com a coroa da justiça. Ele coroará o seu povo com a coroa da justiça, com a glória eterna, com o perdão e a salvação, com a glorificação e a exaltação naquele último dia do seu povo, daqueles que foram humilhados, enganados, trapaceados, perseguidos e muitas vezes mortos nesta perseguição. Estas pessoas, no último dia, é que serão exaltadas pelo próprio Senhor e serão exaltadas diante dos olhos daqueles que os oprimiram, porque eles estarão lá naquele último dia também. João diz em Apocalipse que ele viu que o Senhor não só ressuscitou o seu povo no último dia, mas ressuscitou os ímpios também, para que eles fossem julgados e vissem a glória do povo de Deus. E Deus nos levantará, como nós aprendemos no livro do próprio Jó, como um troféu em suas mãos. Não porque nós somos alguma coisa. Quando o texto diz que seremos coroados, não é porque nós vencemos qualquer coisa, mas é porque Deus quer mostrar a riqueza e a glória da sua graça na eternidade. Como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1. Nós somos aqueles em quem se demonstra a glória da graça de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre a glória dEle. É sobre o poder dEle. Mas em tudo isso, Ele vê aqueles que são dEle. E Ele decide exaltar diante dos olhos daqueles que os oprimiram e fizeram todo o mal contra eles, justamente essas pessoas. A glória do Senhor envolverá o povo do Senhor e será a própria glória deste povo. Irmãos, Deus não deixará de responder nenhuma das orações feitas pelo seu povo. Portanto, esteja você passando pelo que você está passando, ou sentindo o que você está sentindo com relação a qualquer situação que você esteja vivendo na tua vida pessoal, em qualquer circunstância da tua vida. Creia, confie de que o Senhor nunca deixa de ouvir, de responder às orações que são feitas a Ele. E em breve, creia, eu creio, como o texto diz, em breve Ele virá. Que nós possamos aguardá-lo de todo o nosso coração.